E aí, pessoal, vamos continuar falando de ângulos, especificamente a propriedade de ângulos. Isso aqui é muito importante. O que a gente vai fazer? Vamos inicialmente fazer o seguinte: dada duas retas paralelas e uma transversal. Então vamos lá. Vamos aqui fazer duas retas paralelas. Vamos chamar essa reta de R. Duas. E vamos chamar essa reta de S. E vamos fazer uma transversal. E vamos chamar essa reta transversal de T. O que a gente encontra aqui? O que a gente vai encontrar é a formação de 1, 2, 3, 4 ângulos. 1, 2, 3, 4 ângulos. Vamos chamar esse primeiro ângulo aqui de A, esse de B, esse de C, esse de D. E normalmente a gente representa o ângulo por uma letra minúscula e um chapeuzinho, como se fosse um sinal de circunflexo sobre a letra minúscula. Então eu tenho aqui o A, o B, o C e o D. Tenho aqui o E. Tenho aqui o F. Tenho aqui o G. E tenho aqui o H. O que a gente tem agora? O que a gente tem são características de igualdade ou até de suplementaridade entre esses ângulos. A primeira propriedade dos ângulos, eu vou botar aqui de azul, a primeira propriedade aqui dos ângulos são os ângulos opostos pelo vértice. Onde é que está o vértice? Lembre que o vértice é o ponto onde as semirretas se encontram. Então eu posso pensar aqui como esse sendo o vértice para essa semirreta, para essa semirreta, para essa semirreta, para essa semirreta. Que eu tenho outro vértice para esta semirreta, para esta, para esta, para esta. Quais são os ângulos que estão opostos pelo vértice? Eu tenho o ângulo A e C. E o que a propriedade dos ângulos opostos pelo vértice prega? Que esses dois ângulos têm o mesmo tamanho. Da mesma forma que o B e o ângulo D têm o mesmo tamanho, porque eles estão opostos, um do lado oposto ao outro do vértice que formam esses ângulos. Aqui embaixo nós também temos que o E tem o mesmo tamanho, é congruente ao ângulo G, da mesma forma que o ângulo F é congruente ao ângulo H. Uma segunda propriedade é a dos ângulos correspondentes. Pense como sendo ângulos ou os ângulos na mesma posição, comparado os ângulos de cima com o de baixo. Se você olha o ângulo A de cima, qual o ângulo embaixo que encontra-se na mesma posição do ângulo A? É o ângulo E. E esses ângulos também terão o mesmo tamanho. No caso do B, qual é o ângulo embaixo que está na mesma posição do B? É esse ângulo aqui, que é o F. E o ângulo D? O ângulo D está na mesma posição na parte de baixo do ângulo H, enquanto o ângulo C se encontra na mesma posição do ângulo G. Então esses quatro ângulos correspondentes, ou desculpa, esses dois, cada par de ângulo correspondente tem o mesmo tamanho, ou seja, são congruentes. Continuando, deixa eu fazer aqui um traço. O terceiro são os ângulos alternos externos. Ângulos alternos externos. Vamos pegar aqui o lado, se a gente olhar aqui, o lado externo dessa figura. Nós temos que o A e o B estão do lado externo, assim como o H e o G.
enquanto o D e o C e o E e o F estão do lado interno dessa figura. Então, o ângulo alterno externo, o ângulo A. Qual é o ângulo alterno externo do A? É o G. Né? Alterna do lado oposto. Externa, porque eles vão do lado de fora. Então, A e G têm o mesmo tamanho. Assim como o B e o H. O B e o H têm o mesmo tamanho. Esse B com H. Perceba que é lógico essa conclusão. Porque se o B e o D são ângulos opostos pelo vértice, e F e H são opostos pelo vértice, e o B e o F estão na mesma posição, então o B e o F têm o mesmo tamanho, então o B tem que ter o mesmo tamanho do H. A mesma conclusão a gente tem para os ângulos alternos internos, que também tem a mesma medida, os ângulos alternos internos. Qual é o lado interno dessa figura? É esse lado de dentro. Quais são ângulos que estão alternos, um do lado oposto ao outro? Nós temos os ângulos alternos internos, nós temos o C com E. Tá vendo? Eles estão do lado oposto. Então o ângulo C com o ângulo E são ângulos alternos internos e têm o mesmo tamanho. Assim como o D e o F também são ângulos alternos internos. O D com o F também tem o mesmo tamanho, o C com E o D com F. O quinto são os ângulos colaterais internos. Colaterais internos. Os ângulos colaterais colaterais internos, aqui é um T, colaterais internos, ou seja, colaterais estão do mesmo lado. Então, quais são os ângulos da parte de dentro da figura que estão do mesmo lado? Bom, a parte de dentro é essa. Estão do mesmo lado, o D e o E. O que existe de relação entre D e E? Que a soma desses dois ângulos é 180 graus. Assim como o C e o F. Também a soma deles é 180 graus. Assim como os ângulos colaterais externos, ou seja, os ângulos do mesmo lado, do lado de fora da figura. Esse A e B estão do lado de fora, assim como o H e o G. Então, o B com G, ou seja, B mais G, é igual a 180 graus. Assim como o A com o H. O A com o H também é 180 graus. Perceba ainda, só para a gente concluir, isso aqui é óbvio, porque vocês devem lembrar, eu disse para vocês na aula anterior que se eu tenho duas semirretas cujo vértice se apresenta dessa forma e as duas semirretas formam uma reta, que este ângulo é de 180 graus. Logo, o que eu posso inferir sobre essas propriedades? Eu posso inferir que A mais B, que C mais D, que E mais F e que G mais H também é igual a 180 graus.